tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de agosto de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2375. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 17 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é reeducação recíproca. A especialidade é conviviologia. Quem redigiu o verbete nem apresentou erro, fez revisão total, é a professora Daiana, que está aí hoje, isolada, sem ninguém perto dela. Cuidado com ela. Agora, a definição. A reeducação recíproca é o ato efeito de a consciência instruir-se mutuamente por meio do exemplarismo individual e grupal, envolvendo troca, intercâmbio, estimulação, ressonância, alternância e revezamento de experiências multiexistenciais durante o convívio em diferentes níveis evolutivos. A reciprocidade na retilinearização pensênica. O ambiente educacional com holopensene terapêutico. O holopensene reeducacional das tertúlias conscienciológicas. A vida intrafísica dinamizadora da reeducação mútua, a influência social, a autorreeducação intraconsciencial funcionando ao modo de espelho para outras consciências, o avanço reeducativo recíproco do autor e revisor, a coativação mútua dos atributos mentais do discente e do docente durante cursos e debates, as itinerâncias docentes tarísticas, a aprendizagem recíproca entre consciência e consciência, amparadoras e arrimadas, o convívio com amparadores potencializando a autorreeducabilidade, o entrosamento entre o docente e o corpo paradiscente, os insights recebidos antes, durante e após as aulas conscienciológicas. A autorreeducabilidade decorrente da projeção vexaminosa. Na argumentologia, eu destaco aí o tópico sobre a tipologia, com 12 tipos de convívio não excludentes, capaz de propiciar reeducação recíproca. Na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos amizade raríssima, esclarecimento interpares, musa científica, relação interconsciencial e relação transformadora. Frase enfática. A reeducação recíproca envolve prioritariamente o exemplarismo cosmoético teático da consciência predisposta ao esclarecimento evolutivo interpares decorrente da convivialidade madura. Você é autoconsciente quanto ao estímulo do princípio da interação conviviológica sadia na reeducação recíproca? Quais proveitos evolutivos já obteve na educação de mão dupla até o momento? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a reeducação recíproca, aqui na mega análise de tudo isso, foi feito com 20 itens pelo João Paulo. Ensino, exemplo, companhias, interaprendizagem, interinfluência. Intercâmbio, intercooperação, interrelação, admiração, renovação. Retribuição, reciprocidade, sociabilidade, mutualidade, nexopensenalidade, conviviologia, grupo karmologia, reeducaciologia, interassistenciologia e taristicologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é paraconscienciologia. Nós estamos falando, inclusive, aí, sobre os grupos revezamentos multidimensionais. Agora, aqui o questionamento. Descobri o site de vocês na semana passada, baixei algumas terturas para ouvir e achei muito interessante. Sou artista plástico, escultor, joalheiro.
e há algum tempo venho observando que as cores e formas, quando usadas como foco da meditação, são capazes de sensibilizar a consciência e pode chegar a alterar o estado de consciência, inclusive ajudar a assimilar conceitos abstratos. No caso, tenho usado fractais. Será que tem alguma coisa sobre o assunto? É algum verbete escrito sobre arte? Olha, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu sinto muito dizer para você que nós aqui colocamos a arte em segundo plano, muito embora a gente use processo artístico. Você, se chegar aqui, você vai ver no campus do CEEC que tem já 150 bustos, fora as obras de arte que tem, de escultura em vários lugares. Agora, nós não damos valor para isso, porque dentro da CCCI, que é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, todo mundo aqui admite que já foi artista em outras vidas. Nós agora estamos querendo ficar acima disso. Ou seja, trabalhar com a gestação consciencial. Ou seja, escrever alguma coisa, deixar a obra escrita dentro de um auto-revezamento multiexistencial. Nós achamos que isso é mais importante que deixar alguma obra escrita, algum processo, alguma joia, alguma escultura, alguma pintura. A coisa escrita pode ficar melhor e aquilo vai dar mais, a cápsula do tempo é melhor. Outra coisa, nós trabalhamos hoje com a tarefa do esclarecimento. A tarefa do esclarecimento é baseada no mental soma. O mental soma, a base dele é o autodiscernimento. Agora, a arte, para nós, ela é baseada no processo antes da emoção. Isso é psicossoma, não é o mental soma. É uma condição ainda inferior e abaixo daquilo que nós temos como um processo evolutivo mais avançado. Agora, é lógico, com isso nós não damos conta ninguém, nem quem faz arte, nem nada. Você é muito bem-vindo se você aparecer aqui. Agora, o que nós queremos dizer é o seguinte, que a arte para nós é secundária. Você vai achar na enciclopédia da Conscienciologia muita coisa que você vai ver sobre arte. Mas tudo nós estamos colocando em plano secundário, bem claro, que nós aqui somos tudo, nós usamos impacto-terapia, soco na cara e fratura exposta, para falar a verdade com todo mundo. O princípio que nós usamos é o princípio da descrenciologia, o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem em ninguém, nem o que eu estou falando para você. Faça a sua experiência pessoal. Isso é que manda. Nós somos contra todo tipo de crença, religião e tudo mais que tem por aí. Agora, outra pergunta. No DAC, página 1, Definologia, é colocado que o amparador extrafísico está sempre presente, evocado ou não. Penso que a evocação está ligada à força de vontade pessoal. Porém, ao entender o que foi mencionado, evocado ou não, vem a ideia de onipresença. Como se dá essa relação? Poderia expandir? Sim. O nome aí não é bem onipresença. O nome técnico é uma ciência que nós chamamos aí autotaquirritmologia. A pessoa é capaz de estar, a consciência extrafísica, que é um amparador de função, ele é um técnico, ele usa autotaquirritmia. Ele é capaz de estar aqui com você e estar na mesma hora em Marte, em segundos. Isso depende dele. A consciência, ela é autotaquirrítmica, quando chega no nível de maior lucidez. Não é onipresença, mas equivale. Agora, nós temos aqui a proex ginossomática, que começa amanhã. É amanhã e depois, sábado e domingo, no campus discernimento. Agora, é uma proex que vamos estudar, o curso vai discutir, debater, temas relacionados com as especificidades do corpo feminino, objetivando com isso superar as dificuldades e otimizar os pontos fortes, cumprindo a programação existencial. Para vocês terem uma ideia, tem exatamente 13 docentes, 13 professores que vão falar aí, amanhã e depois. Agora aqui, nós temos um jornal que está sendo distribuído lá, que é a Gazeta do Iguaçu, Gazetinha aqui de fora. Vocês vão ver aqui na página da região, sabe? É a página B2. Tem aqui um artigo do nosso grande jornalista, Carlos Maranhão, que está falando sobre o Conselho dos 500, que é a democracia pura
na comunidade de Cognópolis. Então, vale a pena vocês verem que tem muito material aqui para a gente estudar. Muito interessante o artigo dele. Ele agora já está conhecendo a gente. Inclusive, ele colocou a ilustração aqui do pórtico que nós vamos construir aí na entrada do nosso bairro. Eu agora passo a professora Daiane para você. Tá certo? Daiane, na página 14, aqui, Fatologia, sexta linha, a dissecação reeducativa recíproca no curso com 5 cobaia voluntária da Côncius. Podia dar uma ampliada? Isso. Esse item aí, Arlindo, é para chamar a atenção que no momento que a Consim Cobaia está lá no curso, fazendo a sua autoexposição, a gente acaba fazendo uma série de perguntas, uma série de questionamentos que vão possibilitar a pessoa, naquele momento, abrir uma série de características sobre ela. Então, essas características, elas vão envolver, muitas vezes, trafores, traços positivos, e muitas vezes, traços negativos. Então, essa dissecção, né, essa anatomização, essa observação desses pormenores, né, de traços dessa consciência nesse momento, ela acaba sendo reeducativa, porque a gente acaba vendo o exemplo dessa outra pessoa e a gente acaba se espelhando, tanto nas coisas positivas, quanto nas coisas, então, negativas. E no momento que a pessoa senta ali naquela cadeira, né, para fazer a técnica do Consim Cobaia, então aquela bateria de questões que a gente acaba fazendo ali para ela, acaba sendo inevitável para ocorrer esse momento, né, de dissecção aí da personalidade ali, vamos colocar desse modo. E na terceira linha da própria fatologia, aí na 14, o avanço reeducativo recíproco do autor e revisor. Isso, então eu acho que essa é uma experiência que a gente tem vivido mais agora na Cognópolis, em função dessa possibilidade que a gente tem hoje de estar escrevendo uma quantidade maior de verbetes e estar passando por esses momentos de revisão. Então, o que a gente observa? Tanto a gente vai melhorando conforme a gente vai escrevendo mais, se colocando assumindo mais esse desafio, como a gente observa que o próprio revisor também vai melhorando. Então, a reeducação, ela acaba sendo dos dois lados, né? Ela é recíproca, tanto para o autor, que vai conseguindo perceber cada vez mais as suas incoerências, onde ele erra mais, né? E procurando corrigir, quanto o revisor, que muitas vezes vai fazer uma avaliação no sentido de ver os excessos de revisão, as hiperrevisões, né, e o que dá para aprimorar, ou seja, aquelas revisões que passaram, né, então como é que esse revisor se vira nesse sentido. Tá, ok, obrigado. Parabéns pelo verbete, você realmente é uma doutora no assunto, teática, nesse assunto. Agora, trazendo para o meu lado incômodo. Para mim, a TENEPS tem sido assim, o meu maior laboratório, um dos maiores laboratórios na questão da reeducação. Na minha concepção, eu colocaria na laboratoriologia a TENEPS. O que passou pela sua cabeça nesse sentido? Ah, tá. Eu cheguei a colocar aí o laboratório da TENEPS? Não. Faltou? Ah, tá, é uma sugestão. Eu, como autora, a primeira coisa eu colocaria logo aí na laboratoriologia. Não sei se você concorda. Acho que é uma sugestão válida. Agora, eu chamo a atenção aqui, mais na parafatologia, para esse convívio, né? O convívio com os amparadores, potencializando a autorreeducabilidade. Não cheguei a mencionar exatamente a TENEPS, né? Mas eu vejo que, assim, a TENEPS é o ambiente que mais, ou a técnica, né, que mais possibilita esse contato. Então, assim, inevitavelmente ali, todo dia, durante 50 minutos, você faz aquele movimento, aquela tentativa de entrar mais em contato ali com o seu amparador. E a gente observa que isso é altamente reeducativo. Então, muitas vezes a gente vai passar por projeções vexaminosas, muitas vezes decorrentes até daquela técnica da TENEPS, né? Então, eu me lembro que, assim, numa certa ocasião, eu estava me questionando e, assim, pensando, acho que eu não estou
fazendo nada nessa TENEPS, acho que não está acontecendo nada, não é possível, tem alguma coisa errada. E eu fiquei naquele questionamento, assim, quase um mês. E aí aconteceu numa ocasião de eu ter uma projeção um pouco antes da TENEPS, e aí naquela projeção eu vi uma série de consciências, né, no quarto ali de TENEPS, naquele ambiente, só que eu não estava muito lúcida, né? Aí eu entrei naquele ambiente e aí eu falei para aquelas consciências, olha, agora é o horário da TENEPS, eu tenho que fazer essa técnica sozinha, não pode ter ninguém aqui. Então isso foi altamente vexaminoso, porque na hora que eu vi a consciência saindo, aquilo me deu um choque, um impacto, eu voltei para o corpo e aí eu falei, caramba, o que é que eu fiz, né? E aí eu olhei no relógio e vi, faltava assim, pouquíssimos minutos para iniciar a TENEPS. Aí eu falei, caramba, eu vou logo e vou chamar esse povo de volta, né? Porque mandei todo mundo sair. Então foi altamente vexaminoso. E aí eu passei a me questionar ou refletir de outro modo, né? Que nem sempre a gente está lúcido ou percebendo as coisas que estão acontecendo na TENEPS. Mas independente da gente perceber ou não, aquele trabalho, às vezes, ele tem uma repercussão, né? Então, assim, talvez com o tempo eu vá desenvolvendo mais e vá perceber, né? Então, tudo isso é reeducativo e tem relação com a TENEPS. Obrigada. Daiane, eu tenho 3 perguntas, vou aproveitar que tem poucas pessoas, Que né? bom, Rosa, que você tem 3 perguntas. Então, quase não pergunto, né? Na página 15, queria que você comentasse um pouco da neossinapsologia. Só tem um item, né? É bem grande, mas é um só. Tá, então as neossinapses decorrentes do efeito exemplificador interassistencial do convívio interníveis hierárquicos da escala evolutiva das consciências. Então, o que a gente observa? Muitas vezes nesse contato com outras pessoas que às vezes já vão atingindo, assumindo um nível maior dentro da escala evolutiva, a gente observa que essas pessoas, elas acabam assim tendo uma influência muito grande sobre a gente. No caso, uma influência positiva. Então, se a gente for começar a observar melhor essas pessoas, prestar mais atenção nas atitudes, no comportamento, na conduta diária dessa pessoa, a gente acaba assim aprendendo muito. E a gente acaba, a partir desse convívio mais íntimo, adquirindo aí neossinapses para a gente conseguir implantar, muitas vezes, aquele modo, aquela maneira de manifestação daquela pessoa que já está num nível aí mais evoluído, a gente acaba puxando aquilo para a gente. Então, é aquela história, a gente está num nível evolutivo que a gente acaba imitando, que a gente acaba observando o outro e a gente acaba imitando muita coisa. Então, se a imitação ela for no sentido das coisas positivas, com o tempo isso vai ficando mais lúcido, as neossinapses vão se concretizando e a gente vai adquirindo aquele comportamento também. Aquilo passa também a ser uma manifestação nossa, né? Então, é nesse sentido aí que eu coloco essas neossinapses. Então, dessa forma, você respondeu a 4ª pergunta, que a 4ª, eu acho que é mais ou menos isso que você queria dizer. Na efeitologia, na 2ª linha, no final, os efeitos potencializadores da reeducação individual reverberando na renovação grupal. Né? É bem isso que você falou, né? É por aí, mas aí também tem uma outra abordagem que a gente pode fazer, Rosa, que é aquela história, a gente diz, a gente está num ambiente aqui onde a gente está, eu digo que a gente está treinando a interassistencialidade. Talvez muitos de nós, a gente ainda não saiba como é que é mesmo, de fato, realizar ou atuar nesse contexto mais interassistencial. Então, eu vejo que a gente está em treinamento. Então, se a gente quer, de fato, entrar mais nisso, ser cada vez mais interassistencial, em primeiro lugar, a gente precisa investir nessa reeducação, então, pessoal. Porque esse exemplo dessa reeducação nossa, ela acaba, então, reverberando para as demais pessoas. Então, eu vejo que esse é o primeiro passo, né? Então, primeiro eu mudo a minha conduta, o meu modo de ser, a minha maneira. Primeiro eu invisto nisso, para que eu possa ser exemplo, então, para as outras pessoas.
Então, é nesse sentido também que esse efeito ele é colocado. Tá? Então, no caso agora vai ser a terceira, ainda na mesma página, voluntariologia, a segunda frase, né? Que é para o voluntariado no trabalho da reeducação planetária. Uhum. Isso, esse é um olhar aí maior, né? Uma coisa é a gente trabalhando nessa reeducação individual, que vai acabar repercutindo nessa renovação, muitas vezes grupal, coletiva. Outra coisa é esse para-voluntariado, esse conjunto de consciex, de amparadores, de diferentes níveis evolutivos, que vão ter uma atuação aí maior, mais ampla, no sentido aí de uma reeducação planetária. Então, se a gente for olhar assim, para o nosso contexto de ProEx, né? Então, a gente observa que a nossa tendência é de caminhar cada vez mais para o esclarecimento, para maior condição de tares mesmo. E, nesse sentido, a gente acaba se acoplando, auxiliando também esse para-voluntariado que tem essa atuação aí maior. Então, às vezes, a nossa atuação ela é local, ainda pequena, mas a gente se junta a esse grupo maior aí de consciex, né, que tem um trabalho de reeducação consciencial aí muito maior, né, mais amplo. Então, tudo começa pela própria Consci, né, a reeducação dela, e vai repercutir até a nível planetário. Eu vejo que esse é o primeiro passo, Rosa. Então, assim, a gente não pode exigir do outro, né, que o outro vá melhorar, mas a gente pode exigir da gente, né, que a gente possa, então, melhorar aí as nossas condutas. Logicamente que a gente vai errar, a gente vai acertar, né, então a gente tem aí os altos e baixos, mas pelo menos essa predisposição de tentar alcançar esse melhor, né, promover essa autorreeducação, eu vejo que esse já é um passo aí muito, muito sério, muito importante, que vai, assim, possibilitar que a gente se acople cada vez mais com essa equipe, né, de trabalho aí muito maior. Né? Então, eu vejo que tudo começa também ainda na página 15, vê se você concorda comigo, me esclarece mais um pouco, na terceira linha da página 15, para a patologia, os insights recebidos, quer dizer, no caso do parapedagogo, né, antes, durante e após as aulas de conscienciologia, né? Isso, então isso é uma coisa que assim, eu venho aprendendo mais. Eu lembro que as minhas primeiras aulas de conscienciologia, então eu tive algumas orientações de pessoas assim mais chegadas, e as pessoas me diziam, olha, então quando você vai dar uma aula de conscienciologia, e depois eu expandi para outras, você olha para as pessoas e você sempre pensa, o que é que eu posso então ajudar essas pessoas? Como é que eu posso então auxiliar essas pessoas? Então isso foi lá atrás, quando eu iniciei a minha formação docente. E aí depois eu acabei expandindo isso para outras áreas, né? Então, o que a gente observa? Quando a gente vai se colocando nesse movimento, né, nesse pensamento, então, como é que eu posso, então, ajudar outra pessoa? Será que tem alguma informação que eu vou colocar que vai auxiliar essa pessoa? A gente acaba tendo insights antes, né, daquela aula conscienciológica, e a gente acaba tendo insights, assim, durante aquela aula. Quando a gente acaba, assim, se colocando nesse pensamento, com esse nível de intencionalidade. Então, também é um treinamento, né? Tudo é treinamento no nosso caso. Eu pensei também acontecendo as 3 dimensões de interassistencialidade nesse mesmo início aqui. A intenção individual do próprio professor, né? Que é o ego, né? Depois o grupo, né, que são os alunos, e também os 2 palcos que se formam, né, porque são consciência e consciex, e depois uma visão planetária também, porque numa aula de conscienciologia é o foco, o núcleo de uma expansão de uma aula também planetária. Começa a nossa reciclagem como consciência, e também há uma reverberação a nível planetário.
Concorda também que tudo isso tem tudo a ver? Concordo. Acho que isso pode pegar, às vezes, uma escala menor, né? Então, a reverberação, ela começa comigo, depois com outro aqui no intrafísico, depois isso pode pegar outras consciex que podem estar presentes aqui naquele ambiente, podem ser esclarecidas, e isso pode ter uma repercussão aí maior, que às vezes a gente não tem nem ideia, né? Então, a gente, às vezes, é incompetente em saber, assim, o alcance daquele esclarecimento. Mas eu admito que isso tudo é possível, sim. Obrigada, viu? Por favor, poderia ampliar para a fatologia, página 15, terceira linha, de baixo para cima, o convívio entre companhias intra e extrafísica patológica, sendo indicador da presença de erros. Uhum. Então, nesse caso aqui, o que a gente observa? Tem aquele princípio, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, às vezes você vai observar que a consciência, ela começa a se juntar ou se unir com grupos de outras pessoas que não tem aquela conduta assim muito ética. Então, às vezes a pessoa se envolve com droga, com alcoolismo, tráfico, enfim, uma série de ações anticosmoéticas. E ela acaba, assim, chegando ou apresentando uma série de erros. Então, inevitavelmente, você observando com quem a pessoa anda, você acaba entendendo, assim, ou percebendo essa presença maior de erros. Então, essa é a ideia. Sindromologia, página 17. A indiferença é o feedback reeducativo na síndrome da priorismose. Isso. Então, aqui é importante a gente considerar que a gente está num ambiente, não só aqui, ou outro ambiente que a pessoa participe, e a gente está em processo evolutivo. Então, assim, independente, muitas vezes, da intenção daquele feedback que a gente receba, né, se é uma intenção mais positiva ou não, é importante que a gente tenha algum nível de abertura para a gente ouvir aquela informação que está chegando até a gente, para ver se é possível extrair algum benefício. Então, às vezes, aquilo é meio agressivo, mas você consegue mudar uma série de coisas em você a partir desse feedback. Então, manter uma postura mais aberta vai auxiliar, independente do modo que aquele feedback vai chegar até você. Agora, não quer dizer que todas as vezes a gente vai conseguir ter esse nível de abertura, mas quando a gente já consegue entender isso na teoria, a gente já começa a aplicar ou fazer esse movimento aí na prática, né? Então, eu quero chamar a atenção para isso. Assistindo ao julgamento do mensalão, gostaria de fazer um questionamento. Visto que nossa sociedade ainda tem uma média evolutiva baixa, gostaria de entender se a democracia é realmente o melhor regime de governo. Não seria ideal haver uma preparação mínima para o cidadão poder participar politicamente? Vemos políticos corruptos se reelegendo devido ao baixo senso crítico dos brasileiros. Ainda assim, a democracia direta seria a melhor opção? Escuta, companheiro, você não entendeu ainda porque que é que nós temos aqui e exaltamos o Conselho dos 500. Nós queremos mostrar para essas pessoas da baratosfera que existe uma outra opção cosmoética avançada, evoluída, que então nós estamos começando pela democracia. Agora, procurando fazer exumação dessa democracia, que a história e nós mesmos em outras vidas afundamos. Nós agora queremos fazer a exumação e mostrar que isso existe, que a fraternidade pode ser vivida, que isso já foi vivido até um determinado percentual em diversas épocas da nossa história humana nessa terra. Então, o problema nosso é mostrar o exemplo, o espelho. A intenção é essa. Agora, veja, essa é a intenção básica interassistencial. Agora, na interassistencialidade, é a hora que você assiste os outros e você é o primeiro a ser assistido. Nós somos o primeiro a ser assistido na hora que nós falamos em Conselho dos 500. Por quê? Porque a gente muda, veja bem, a atmosfera. Nós chamamos isso de holopensene. Nós mudamos o holopensene para o processo da democracia aqui, na Cognops, esse bairro do conhecimento, da cognição que nós estamos fazendo. Então, veja, a intenção nossa é muito acima do que você está pensando. E outra coisa,
esse processo de fazer a parte aí mínima de preparação é justamente o que você está falando. Só que nós já estamos lá na frente. Você ainda não percebeu aonde nós estamos. Então, raciocine sobre o processo da intenção e do objetivo do que é o Conselho dos 500 e o que nós estamos fazendo nesse bairro da Cognópolis. Vale a pena pensar nisso. Já tem gente que está começando a ver. Hoje mesmo saiu um artigo aqui na Gazeta do Iguaçu, do grande jornalista, o Carlos Maranhão, falando sobre esse processo do Conselho dos 500. Jornal de hoje, Gazeta do Iguaçu, Foz do Iguaçu. Porque ele é de Curitiba, então às vezes lá é mais fácil para ele ver isso. Existe processo. O senhor poderia falar sobre as lutas épicas que ocorrem no astral? Isso é uma realidade ou criação mental do experimentador? O senhor poderia falar algo sobre isso? Escute, essas lutas épicas é besteira, esse é processo da baratrosfera. É onde tem assédios, mega assediadores, satélite assediador, tudo que tem, e os problemas que eles criam. Isso é que são as lutas, são épicas, se você quiser falar, que é a palavra bonita, literária, histórica. Agora, o processo é baratrosfera. Baratrosfera quer dizer infernão. É onde estão essas com os réus infernais. Então, isso tem, essas coisas existem. Mas, olha, isso está diminuindo cada vez mais nesse planeta, porque estão fazendo, quando as pessoas são muito épicas, em matéria de briga extrafísica, elas estão sendo levadas para outro planeta, Cro-Magnon. Então, não estão mais aqui. Isso tem melhorado o ambiente da Terra. A consciência no nível evolutivo de semiconsciência pode dirigir um carro tranquilamente? Quando o senhor teve o extrapolacionismo de semiconsciência, você dirigia ou andava de bicicleta? Escuta, você também está por fora, vamos explicar isso aqui com calma. Semiconsciencialidade é aquela consciência que ela vem aqui nessa dimensão, sendo consci, e ela funciona como consciência extrafísica, como consciência. Agora, numa condição dessa, o nível de lucidez, que é a autolucidologia dela, a recuperação dos cônscios, que são as unidades de lucidez da pessoa, esse nível já está muito avançado. Então, ela é capaz de julgar nas 11, entende? Com os dois instrumentos, nessa dimensão e na outra, sem criar problema. Então, isso aqui, esse negócio de dirigir, é bobagem, isso é secundário. O problema não é aí. Uma pessoa que vai dirigir, por exemplo, eu dirigi carro durante alguns anos. Nunca tive acidente com nada. Comigo não, mas agora bater no meu carro de tudo quanto foi jeito. Agora, eu mesmo criar um acidente, eu nunca criei. Então, você veja bem. Agora, a semiconsciencialidade, ela se manifesta em qualquer posição, desde que aquela consciência humana tenha autolucidez suficiente para enfrentar a manifestação e a vivência da semiconsciencialidade. Agora, ó, eu recomendo a você, para dar uma olhadela na Enciclopédia da Conscienciologia e ver tudo que a gente está dizendo sobre semiconsciencialidade. Aí você vai entender mais. Isso aí não é problema. O que você criou não existe isso. Isso aí é problema à toa. Secundário, boboca, físico, intrafísico, concreto, processo material. A semiconsciencialidade, ó, ela pensa bem lá na frente e já domina esse processo todo aí. Eu agora retribuo aí vocês, dou de novo, pode falar. Daiane, aqui no B. A nossa Daiane. Na página 16, queria que você falasse um pouco sobre a interação, a interessiologia, interação empregador-empregado. O que você tem assim em relação a esse assunto, né, da reeducação? Então, nesse caso aqui, Sandra, é um olhar, às vezes, diferente daquele que a gente está acostumado mais aqui, né? Então, colegas, né? O amigo evolutivo. Então, às vezes, a gente também aprende no ambiente aqui, olhando essa interação, empregado, empregador. Então, o seu chefe, às vezes você é o chefe e você coordena ali uma equipe de empregados. Então, não é porque você é o chefe que você não vai aprender com os seus empregados, né? Então, é esse olhar. A reeducação recíproca, ela é sempre de mão dupla. Sempre um vai aprender
com o outro. Então, você tem o empregador, que pode aprender com o empregado, e, ao mesmo tempo, o empregado, que pode aprender com o empregador. Então, eu fiz essa pergunta, desculpa, que essa semana uma aluna minha chegou e falou assim, professor, eu estou revoltada, porque eu descobri que eu sei muito mais que meu chefe. Aí eu falei para ela assim, não, mas você está lá, às vezes, para ensinar, às vezes, né? E ela não conseguia se ver nessa posição da pessoa que está coordenando ela, né? Não orientá-la e ela ser a pessoa que tivesse que fazer esse papel. Né? Isso, exatamente isso que eu ia falar. Então, às vezes, o empregado, ele é uma peça-chave, às vezes, até para o funcionamento ali daquela empresa. E o empregador, às vezes, nem se dá conta. Às vezes, ele é um elemento que agrega outras pessoas, que desassedia, às vezes, até inconscientemente, outros colegas ali de trabalho. E, às vezes, o empregador nem tá percebendo isso. Mas isso pode acontecer também. Né? Mas se ele tiver lúcido, ele vai aprender com o outro. Né? Daiane, na sinergismologia, o último item, você especifica a importância da TENEP, justamente. Sinergismo? Sim. Entrosamento reeducativo amparador TNPC. Ah, beleza. Aí coloca. Aí também coloca. Ah, beleza. Então tem relação com a pergunta da Patrícia. Né? Na página 16, ciclologia, na primeira linha, o ciclo encontros, desencontros, reencontros, permitindo a reeducação recíproca continuada. Isso, então aqui a gente pode pensar várias coisas, né? Então, quando você encontra uma pessoa, pode até ser que aquele encontro seja a primeira vez, né? Mas aí, o que você faz para aprender, né, naquele momento? Então, o nosso olhar é isso. Então, eu encontrei uma pessoa, como é que eu aprendo com ela, né? Dentro desse princípio aí da reeducação recíproca. Então, o que aquela pessoa tem de bom que eu posso aprender? O que ela tem de talvez característica negativa que eu também posso aprender. Então, como é que isso funciona, né? Às vezes essa pessoa desaparece ali do seu contato, né? Fica alguns anos fora, ou isso pode ser num contexto de uma vida para outra, e aí tem aí o desencontro. Você também aprende com isso. Por que a pessoa então foi embora? Né? Para onde ela foi? O que aconteceu com essa pessoa? Então, você também pode fazer um exercício de aprendizagem. E quando você reencontra nessa vida, ou depois de muitas vidas, né, aí a gente tem que pensar em vários, dentro desse paradigma aí multidimensional, multiexistencial. O que aconteceu com essa pessoa? O que ela mudou? Né? Então, o que aconteceu com ela na história que eu posso tirar aí de proveito, né, de aprendizagem? Né? Então, tudo isso tem relação com reeducação recíproca. Né? Então, várias coisas. Parafatologia, página 15, terceira linha de cima para baixo, os insights recebidos antes, durante e após as aulas conscienciológicas. Isso, então isso era o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Então, quando a gente tem aquele pensamento assim de colocar alguma coisa, né, poder ajudar a pessoa naquele momento que você vai ministrar a aula, muitas vezes você está preparando seu tema, estudando o seu tema, e aí você tem insights, seria bom tal coisa, ou estuda tal coisa, que alguém vai perguntar tal coisa. Então você pega, né, percebe essas coisas, e aí você chega ali às vezes na aula, e o aluno pergunta exatamente aquilo que te avisaram, né? Então, você dá uma lida assim, no assunto que às vezes nem tinha uma relação tão direta com aquele tema, mas aquilo te avisaram. Né? E às vezes aquele esclarecimento, aquele insight que você teve antes, te possibilita um esclarecimento maior ali naquele momento da aula. Né? E às vezes esse insight ocorre durante a aula mesmo. E depois também posteriormente à aula. Né? Então, o que aconteceu ali que foi positivo? Então, você faz uma avaliação. O que não foi legal? Né? O que dá para melhorar? Então, você também faz uma avaliação nesse sentido. E tudo caminha para esse processo de reeducação. Então, é o amparador estreitando os laços com você, é você ficando mais atenta para aquela informação que vai chegar, né? Aquela conexão, aquela interação maior com o amparador. Então, isso é dos dois lados. E também com o aluno ali depois. Daiane, na página 14, em Fatologia, na quinta linha, a reciprocidade reeducativa durante o convívio temporário em cursos de imersão. Você pode
aprofundar, por favor? Isso, então isso é o que a gente acaba observando bastante, Cris, quando a gente viaja ou participa de algum curso de imersão e às vezes você precisa ficar assim no quarto junto com uma outra pessoa. Então, nesse contato ali mais íntimo com essa outra pessoa, a gente acaba trocando uma série de informações. Então você muitas vezes aprende com essa pessoa naquele momento, às vezes é um final de semana. E aquele contato possibilita que a outra pessoa também aprenda com você. Então, isso é sempre mútuo. E, às vezes, você vai analisar, você, sem ter muita lucidez, você fala, nossa, mas por que eu fiquei no quarto com essa pessoa? Mas aí, no decorrer ali daquela interação, às vezes é no final do curso, você fala, caramba, perfeita essa sincronicidade. Eu e aquela outra pessoa. Então, isso possibilita um upgrade aí para as duas. Isso é bem interessante. E eu vejo também que tem relação com a própria pessoa, que é o executivo ali da organização daquele curso, que encaixa, né? Então, vou colocar a Daiane junto com a Cris Aracaki. Não, então, vou colocar a Cris Aracaki junto com a Aline. Né? Então, essa pessoa, ela também, muitas vezes, tem vários insights para juntar ali aquelas duas. Isso vai possibilitar um upgrade ali bem interessante. E nessa mesma página, na fatologia, na penúltima linha, você coloca a carência de reeducação evolutiva. Isso, então isso a gente observa assim de modo geral, né? Tanto no nosso contexto aqui, né? Então eu vejo que a gente está em aprendizagem, né? Do que significa esse evoluir, o que é esse movimento de sair de um nível da escala evolutiva e passar para um outro nível na escala evolutiva. Então, como é que é isso? Né? Então, a gente está em aprendizagem nesse sentido. Então, no mesmo modo que a gente também carece de reeducação evolutiva e a gente pode aprender muito com a outra pessoa, se a gente colocar um olhar para o planeta de modo geral, aí a gente vai ver que a carência reeducativa evolutiva ela é muito maior em outros contextos. Mas a gente também tem isso aqui dentro, né? Então, mas aí dentro aqui da nossa realidade, que tipo de soluções ou propostas você teria para diminuir essa carência? Eu acho que a gente tem várias técnicas aqui que vão nos auxiliar, Cris. Então, desde essas, por exemplo, que é você escrever mais, você estudar mais sobre aquele tema, você escrever sobre aquele tema e depois você vir e apresentar aquele tema, então só aí você já começa a repensar uma série de conceitos e você já consegue, assim, colocar em prática uma série de condutas. Então, isso já vai melhorando, a gente já vai entrando numa reeducação, ou minimizando, né, essa carência de reeducação evolutiva. Então, eu vejo que esse é um passo aí importante. Agora, a gente pode usar várias técnicas, as técnicas da conscienciometria, da consciencioterapia, né? Então, uma série de técnicas que a gente tem mesmo aqui na conscienciologia para diminuir mesmo essa carência. Agora, sob o ponto de vista da conviviologia, né? Porque o teu verbete está inserido na especialidade da conviviologia. Como é que você observa, né? Como é que você faz uma análise desse aproveitamento da diversidade consciencial que a gente tem aqui na Cognópolis, a oportunidade de convivência que nós temos, né, a partir dessa diversidade, e essa carência evolutiva? Você acha que a gente poderia tirar mais partido dessa convivência? Se positivo, como é que você vê que isso poderia ser feito de forma mais otimizada? Eu vou colocar assim a minha experiência. Então, por exemplo, a minha tendência é mais da introversão. Eu não sou assim tão falante, né? Não interajo assim tanto com as pessoas. Então, na hora que essa postura, essa maneira de eu me manifestar, isso dificulta muitas vezes esse convívio mais íntimo com outras pessoas e isso diminui a possibilidade de reeducação recíproca. Então, eu vejo que quanto mais a gente, aí nas minhas extrapolações, né, quando eu consigo melhorar, harmonizar cada vez mais esse convívio, me soltar mais, interagir melhor com as pessoas, mais eu consigo, então, aprender com elas. Então, assim, eu vejo que às vezes aquelas posturas que a gente tem mais de autodefesa, né, achar que a outra pessoa ela vai enganar você, ela quer te passar a perna, né, ela vai fazer algum mal, te causar algum mal, isso acaba deixando a gente mais na defensiva e diminui ali as possibilidades da gente entrar mais nessa reeducação recíproca.
Então, essa aproximação maior com o outro, eu vejo que a gente enriquece mais, né? Ou aprende mais. Então, para mim, isso tem sido, assim, um exercício, né? Então, eu vejo que, assim, todas as vezes que eu consigo extrapolar para o outro lado, né? Para o lado melhor, eu aprendo mais, né? Está vendo aqui, está próximo aí do que a Cris perguntou na página 14, na fatologia. Na penúltima linha você fala da defesa excessiva da autoimagem, dificultando a interação prolífica entre consciência e consciência. Até onde a defesa excessiva pode atrapalhar nessa reeducação? Então, é quando a gente acaba, assim, defendendo demais o nosso ego, e aí a gente se fecha cada vez mais. Então, ao invés de você se abrir para a interação com o outro, ouvir a pessoa e assim, ter um contato assim, mais de amizade mesmo com a outra pessoa, né? Então, se a gente vai para o outro lado, mais a gente se fecha, menos a gente possibilita essa reeducação recíproca. É nessa linha aí que eu vejo mesmo, João Paulo. Então, assim, por exemplo, eu tive uma experiência de revisão aí de verbete. E aí eu pensei, nossa, eu fiquei meio chateada, né? Para não dizer que eu fiquei meio magoada, né? Outras coisas. Eu falei, vou lá falar para esse pessoal que esse pessoal não está entendendo o que eu estou escrevendo. Esse pessoal não está aceitando o que eu estou escrevendo. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eles estão querendo me ajudar. Não é o contrário. Né? Não estão querendo me passar a perna ou me prejudicar. Eles estão querendo me ajudar. Então, se eu pensar que o pessoal está querendo me prejudicar, eu fecho e impossibilito qualquer aprendizagem nesse sentido. Né? Então, eu estou defendendo o meu ego, né? Estou defendendo minha autoimagem. Agora, se eu faço um movimento ao contrário, não, esse pessoal está querendo me ajudar. Então, peraí, vamos lá conversar com eles e vamos tentar enxergar o que é aquilo que eu não enxerguei dentro da minha própria revisão. Então, essa postura faz a gente crescer muito mais e harmoniza muito mais as inter-relações do que a outra. Né? Então, é um exemplo aí. E essa experiência da gente estar escrevendo mais, colocando as coisas mais em revisão, isso acaba, assim, acentuando essa possibilidade de contato aí mais íntimo e a gente entra nessa reeducação recíproca, inevitavelmente. Então, isso é bem bacana. Daiane, aqui na patologia... Tânia. Sou Ju. É na quarta linha de baixo para cima, no comecinho. Aprendizagem mútua perante acariações. Na quarta linha da fatologia? De baixo para cima. Página 14. No começo da linha, aprendizagem mútua. Qual item? Pode repetir, Tânia? Aprendizagem mútua durante acariações. A aprendizagem mútua durante acariações. Tá. Essa é interessante, né, Tânia? Você tem experiência? Eu tenho experiência dos dois lados. Tenho experiência do lado que eu fui participar, né, tanto da acariação, quanto eu fui o elemento da acariação. Então, isso é sempre reeducativo, né? Pois é mútuo, né? Fala um pouco. Então, ok, você tem as duas visões. Fala dessas duas visões. Então, quando você vai participar da acariação e você não é ali o elemento-chave. Então, às vezes, você vai se colocar no lugar da outra pessoa e você vai pensar, poxa, caramba, né? Eu poderia, às vezes, ter cometido esse mesmo erro. Então, você repensa suas posturas. Então, o outro ali, ele é a cobaia naquele momento. Você aprende muito com aquela pessoa. E querendo ou não, às vezes aquela característica, aquele traço que se manifesta naquela pessoa, às vezes você percebe em você mesmo. Só que, às vezes, você atenuou algumas coisas e não chegou no nível daquela acariação. Mas você aprende com o outro naquele momento. Você fala, bom, eu não quero passar por isso. Então, se eu não quero passar por isso, deixa eu dar um jeito de me corrigir aqui rapidinho. Né? Então, isso aí a gente vê que é aprendizagem mútua. E quando você está do outro lado, né, você é ali o objeto central, o elemento central ali da acariação, então aí você tem que muitas vezes deixar ali todo o seu orgulho de lado, a sua vaidade, o seu ego de lado e pensar,
realmente eu errei nesse ponto, realmente eu escorreguei nesse ponto. E você tem aquela escolha, ou você se esconde, né? Eu vou desaparecer por uns meses, ou você levanta a cabeça, né? Entra naquele movimento do soerguimento, né? Levanta a cabeça e fala, não, vamos lá, eu errei, mas eu posso corrigir isso, eu posso consertar, não é o fim, né? Então, não sei se vai ser a primeira vez, mas que seja a última, né? Então, isso também passa, o João Paulo está lembrando bem isso. Então, isso também é reeducativo, né? Reeducativo para quem estava lá assistindo e reeducativo para a própria pessoa que passou por isso, ela sente o impacto disso e ela fala, não, é a gota d'água, eu vou virar essa mesa, eu não vou mais cometer esse erro. Já está merecendo, a cariação já está merecendo um debate, o que você acha? A cariação, esse tema? A temática. Sim, acho que podia ter até mais verbetes, né, sobre esse tema. Tá, muito obrigada. Entrelaçando o tema de uma das primeiras perguntas do dia, tendo em vista que o sentimento também constitui o mental soma, a arte e a ciência não deveriam estar juntas ao invés de uma ter um destaque maior do que a outra? Não. Nós já vivemos juntos o tempo todo. Eu mesmo falei que lá fora nós temos aí os bustos, as estátuas e tudo mais. Agora, o processo, por que não deve ser? Por quê? O psicossoma tem a emoção. Os sentimentos elevados da transafetividade é um processo do mental soma. Então, não dá para um tapear o outro. Ou é ou não é. Eu até tenho umas coisas escritas muito interessantes, que tudo tem que começar com parapsiquismo, para a pessoa começar a entender. Então eu digo aqui o seguinte, afeição. As sutilezas da afeição somente podem ser identificadas através das energias conscienciais. Por exemplo, o homem voltou para a jovem, assim, ele se voltou para a jovem e a beijou com seu olhar. O olhar dele beijou a jovem. Ninguém registrou o fato. As energias conscienciais expuseram a ocorrência. Então, vocês vejam bem, o processo todo, antes de mais nada, é parapsíquico, é de discernimento e é de alto nível mental somático. Senão a gente não vai entender nada. Agora, o que falta no processo da arte é que ela é subcérebro abdominal. Tudo é um processo de fantasia, de imaginação, é imagística. Então, é um problema ainda primário, primitivo, animal. Nós não podemos fugir disso. E outra coisa, só para clarear aí essa turma da arte. Por exemplo, o problema da parturição. A mulher que dá à luz é um processo animal. É também ainda muito bicho de psicossoma. Agora aqui. Professor, a pergunta que faço sei que traz traços meus em relação à minha preocupação com a autoimagem. Tenho uma manifestação bastante expansiva. Me considero muito sociável e tenho tido a preocupação de me observar diante dessas características e de minha intencionalidade. Mas fico completamente confusa com a condição de algumas consciências acharem que se você elogia é porque quer seduzir. Se você critica, está assediado. Poderia ajudar a ampliar e amadurecer essa reflexão e trabalhar a minha assertividade diante dessa situação? Não, o problema todo é o seguinte, fique mais com as opiniões suas. E quando você quiser falar as coisas, escolha para quem você vai falar, aonde você vai falar, de que modo você vai falar, que palavras que você vai usar. Eu acho que aí é um processo mais de know-how, de técnica. Aí você pode superar a situação toda. Agora, um pouquinho que você pode reter para você é melhor, em certas circunstâncias, não vale a pena estar falando tudo que a gente pensa. Agora, para a nossa verbetógrafa. Fatologia, página 14, 7ª linha. Poderia relatar as concessões bilaterais gerando reaprendizados, principalmente no contexto do duplismo evolutivo nos tempos atuais? Isso é bem sério. Então, dentro desse contexto aí da dupla evolutiva,
a gente observa que é inevitável essas concessões aí mútuas. Então, muitas vezes a gente tem aquelas impaciências, né? Vou colocar assim mais do lado da mulher, impaciência com relação a alguns comportamentos ali do homem. Então, essa concessão ali com o outro, ela é altamente educativa. E a própria concessão do outro em relação a você, quando você está lúcido e percebe a concessão do outro de alguma coisa que você está fazendo e assim não é a ideal, você vê que aquilo também é altamente educativo. Então, se a gente prestar atenção, tanto a sua pode ser educativa para o outro, quanto a concessão do outro pode ser educativa para você, né? Então, isso é bem interessante. Na Interaciologia, página 16. Gostaria que ampliasse, por favor, essas duas interações. Consciencioterapeuta evoluciente e a interação zooconviviológica, promovendo reeducações recíprocas. Isso. Então, nessa interação aqui, a primeira, o consciencioterapeuta e o evoluciente, a gente observa ali também, de novo, a aprendizagem, ela é mútua, ela é de mão dupla. Então, muitas vezes, aquele evoluciente, ele está passando por um processo ali, que o consciencioterapeuta já trabalhou. Então, já trabalhou em algum nível. E aí a possibilidade de auxílio àquela consciência naquele momento vai auxiliar, muitas vezes, reforçar ali a reciclagem do próprio consciencioterapeuta e aquela reciclagem acaba reverberando para o evoluciente ali, que também muitas vezes melhora. Então eu vejo ali que assim, sempre existe uma sincronicidade muito clara entre aquele consciencioterapeuta e aquele evoluciente, né? Então a gente pode tirar partido aí dessa interação e os dois aprenderem juntos. Em binomiologia, página 16, final da terceira linha. Poderia abordar o binômio autoenfrentamento contínuo, reverberação das autorrecins? Isso, então esse binômio do autoenfrentamento contínuo é o que a gente assim tenta aplicar bastante, uma vez que a gente acaba estudando mais essas ideias da conscienciologia. Então, esse enfrentamento desses traços que a gente quer mudar na gente, das características que ainda não estão adequadas, isso colocado de um modo mais contínuo, né, vai acabar reverberando nessas autorrecins. Então, inevitavelmente, eu vou chegar nisso. Então, eu vou insistindo naquelas coisas que eu patino, naquilo que eu observo que é gargalo meu pessoal. Então, quanto mais eu insisto nisso, mais me possibilita chegar nessa autorrecim mesmo, né? Nessa autossuperação, então, dessas características. Perguntei ainda há pouco sobre luta dos umbrais. Pergunto se a gente participa dessas lutas, combatendo quando os outros estão tentando invadir nossas casas ou ambientes, ou atingir parentes nossos, significa que somos agentes dos umbrais, consciência negativa e assediada? Sim. Mas olha, você tem que notar o seguinte, existe um negócio chamado TENEPS, inclusive um manual que eu escrevi chama Manual da TENEPS. É bom você ver e ver o que é que se passa com isso. As pessoas é o seguinte, a maioria não tem noção de nada, são assediadas sem saber que são assediadas, não vê os assediadores, não tem nem oportunidade de ter uma interlocução, um diálogo, uma dialética com eles. A maioria é isso. Agora veja, quando a pessoa consegue dominar isso e ela vê a realidade, ela vai fazer interassistencialidade. Ela não vai brigar. Esse negócio de falar em briga, lutas e o diabo a quatro aí, nessa questão extrafísica, isso é coisa umbralina mesmo, usando sua palavra lá. É um processo da baratrosfera, está tudo errado. Se nós vamos ver que tem isso, você não vai brigar com as pessoas, você vai parlamentar, você vai usar diplomacia cosmoética, você vai tentar ajudar a pessoa, expor o processo para que ela consiga, o que ela está fazendo ali, a desvantagem que tem em cometer ações de ódio, de desafeição, o processo negativo. Por quê? Agora, brigar não existe isso. Agora, quem briga é que é assediado. O cara está assediado pelo assediador, do mega assediador, do satélite assediador, de uma equipe de quadrilha extrafísica. Isso é que é. Vamos entender bem, não é bem isso aí não. Você precisa estudar o que é a cosmoética. E o processo também estudar, que seria bom, o Manual da TENEPS.
Uma nova tenência é a pessoa justamente ter noção de se vivenciar para o resto da vida, fazendo essa assistência diariamente para o resto da vida. É o contrário de tudo quanto é coisa umbralina, tudo quanto é processo da baratosférico. Vocês estão entendendo? Hoje nós temos umas perguntas bem do povo primitivo. Me perdoa aqui, porque nós falamos tudo na cara, tá? Mas olha, tudo fraternalmente, tá certo? Não tem nada não, tudo em casa. Qualquer coisa aparece aí que a gente esclarece mais. Ou, qualquer coisa, manda mais pergunta que a gente responde tudo. Nunca deixei de responder pergunta nenhuma que fizeram aqui. E olha, outra coisa, faz 10 anos. Daiane, na página 16, você pode aprofundar o crescendo, na crescendologia, o crescendo convívio intrafísico reeducativo e para convívio edificante? Isso, então, aqui é para a gente pensar o seguinte: quanto melhor é o nosso convívio aqui na intrafisicalidade, nesse sentido da reeducação, nesse sentido dessa evolução no lado mais cosmoético, mais edificante, então, é o para-convívio. Então, não adianta a gente ter aquela ilusão que a gente, pelo fato da gente não conviver bem aqui na intrafisicalidade, e a gente achar que extrafisicamente a gente convive bem. Não é bem assim, né? Então, muito do que reflete aqui na intrafisicalidade, ou do modo que a gente funciona aqui na intrafisicalidade, é o que a gente vai observar na extrafisicalidade. Então, quanto melhor é esse convívio no intrafísico, no sentido da reeducação mesmo, mais edificante é o para-convívio. Então, no sentido de maior contato eu vou ter com amparadores, né? Mais estreita vai ser essa relação com essas consciex assistidas, melhor atuação eu vou ter com aquelas consciex que são assediadoras, por exemplo, né? Então, é nesse sentido aí que eu entendo isso. Daiane, aqui, por favor. Fabiana. Você poderia me ajudar a fazer uma compreensão um pouquinho maior entre os momentos de solidão e reflexão? Você traz a questão do convívio, né? Então, quando você acha que seria o momento ideal de a gente aplicar aí a solidão, a questão da reflexão, e quando você acha que vale a pena abrir mais, interagir mais? Eu estou lembrando de um verbete que teve aqui, que chama Solidão Profícua, né? Que foi uma verbetógrafa que apresentou aqui. Então, vale a pena também dar uma lida lá para ver se a gente consegue extrair mais algumas informações. Mas eu vejo assim do seguinte modo, Fabiana, a gente encarar aquele movimento, assim, aquele momento de autorreflexão, né? Num sentido assim mais técnico possível. Então, eu deixar algumas horas ali do meu dia, ou separar alguns momentos da minha semana para me dedicar a isso, a esse movimento de autorreflexão. Agora, se a pessoa começa a observar que ela está ficando muito tempo nisso, e muitas vezes ela está ficando com algumas ideias fixas, né, e aquilo não está ajudando, então muitas vezes a gente vai pensar, opa, tem algum boi na linha, tem alguma coisa errada. Porque o saudável é você continuar mantendo a sua interação com as demais pessoas e você ter momentos, horários dentro da sua agenda em que você vai ficar sozinho e você vai então aplicar uma técnica de autorreflexão. Agora, se passa pela cabeça da pessoa alguns pensamentos do tipo, não quero ver ninguém, não quero encontrar ninguém nesse momento, quero ficar em casa sozinha, isolada. Então, isso é um sinal de que a coisa não está muito boa, né? Ela não está muito bem acompanhada, assim, extrafisicamente, vamos colocar desse modo. Então, é importante a pessoa estar atenta, né? Então, qual é o objetivo daquela técnica que eu estou aplicando de autorreflexão? Né? Então, pensar nesse contexto todo, eu acho que ajuda a separar bem aí essas duas questões que você perguntou. Um outro ponto. Aqui obrigada, na página 17, você traz a sua listagem aqui da tipologia, dos tipos de convívio. Você acha que, para que nós pudéssemos chancelar a reeducação, você traz aqui alguns convívios, o convívio compulsório, o convívio incômodo e os outros homeostáticos. Você acha que, para a gente considerar uma reeducação chancelada, não deveria mais existir esse aspecto incômodo ou compulsório dentro de traços que nós estamos trabalhando?
Eu acho que com o tempo, conforme a gente for melhorando a nossa maturidade, o nosso nível evolutivo, a gente vai harmonizar cada vez mais esses convívios e cada vez mais a tendência a isso ser cosmoético, né? Mais harmônico possível. Agora, muitas vezes no nosso nível evolutivo, Fabiana, às vezes a gente vai se deparar por convívio compulsório, muitas vezes ainda fazendo esse movimento de libertação de interprisão. Então, isso pode acontecer. Agora, isso também é evolutivo. Então, se eu estou numa situação de um convívio ali compulsório com a outra consciência, às vezes algum parente, algum membro da família, isso não significa que seja negativo. Se eu consigo me sair bem disso, se eu consigo harmonizar essa relação, né, então o saldo ele é positivo. E aí eu vou caminhar de um convívio ali que muitas vezes é compulsório para um convívio mais afetivo, mais produtivo, né, mais cordial entre as pessoas. Então, às vezes eu evoluo de uma coisa assim que não está muito bem ajustada para algo mais ajustado. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Não, na realidade era isso mesmo. É os momentos que às vezes a gente está tentando trabalhar em cima dos traços e cai, se sente incomodada e aí percebe que errou e não gostaria mais de estar repetindo certos erros e mantendo um nível mais homeostático. Mas é por aí mesmo, é isso que você falou. E mesmo a gente olhando aqui, ó, o convívio incômodo, eu chamo a atenção, as oportunidades de renovações interpessoais progressivas. Então, às vezes é a partir do incômodo que você vai tomar alguma posição, né? Então, se aquilo nem te incomoda ainda, então às vezes a gente fica numa posição assim muito confortável. Mas se já incomoda, eu vejo que esse é o primeiro passo para a pessoa sair do lugar. Então, o olhar aí é positivo. Ok. Né? Deixa eu só seguir essa linha, professor Valdo. Professor Valdo, Sim. duas perguntinhas. Uma é com relação à escagem. Então, administrar o incômodo com relação à escagem. Listagem. Escagem. Escagem. A escagem. A administração do incômodo, quando a pessoa percebe que possui consciência, a capacidade dela de administrar e de dosar isso, você pode aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais? Não, é um processo de autodiscernimento parapsíquico, interassistencial. Quem tem, funciona melhor. Quem não tem, se vitimiza. Sim. Seria uma capacidade de aguente, né? A pessoa percebe que tem consciência na psicosfera e fica... Autodiscernimento parapsíquico interassistencial. Tá certo? Esse é o resumo de tudo. Mais uma pergunta. Na sociedade extrafísica, né, na Sociex, nós não temos o referencial aqui, que nós temos da família, dos amigos, das pessoas mais próximas, dos parentes. Não, lá a gente tem a visitologia, a paravisitologia dessas consciências. Elas estão sempre aí, em torno da gente. Se você tem para-olhos de para-ver, você vê. Sim. Quer dizer, você para ver. A minha pergunta é no sentido de... Isso existe. Sim. Minha pergunta é no sentido de referencial. Quando nós estamos na dimensão extrafísica, o nosso referencial muda. Aqui a gente tem um referencial de grupo. Grupos menores, maiores, mais próximos, menos próximos. Na dimensão extrafísica é diferente. Lá é muito melhor. Numa Comunex evoluída. É muito melhor do que aqui, porque não há erro. Exato. Então a reunião e a congregação das consciências na Comunex mais evoluída é por Agora, tudo ideias... é um processo de autodiscernimento, de prospecção, de observação, de análise, de abordagem, de pesquisas. Eu acabei de escrever aqui um negócio antes de você perguntar. Então, vocês viram que eu não escrevi depois que ela perguntou. Você estava aqui, é para responder você. Observação. Nos supremos instantes evolutivos, quer dizer, os momentos evolutivos da vida humana, a consciência intrafísica se revela plenamente a quem tem capacidade de observação. Você entende? Então, por exemplo, você vai ver se a pessoa observou você ou não. Você não tem capacidade, às vezes, de ver a parapsicosfera da pessoa, mas você vai perceber que ela viu a sua. Você entendeu a sutileza? Isso é que eu estou chamando o processo da percussiência, parapsíquica, mais avançada.
Agora, os supremos instantes evolutivos é justamente numa hora dessa de assédio, de invasão da nossa parapsicosfera. É isso aí. Daiane, aqui na letra A, está saindo som. Mas não está saindo. Você já comentou sobre... Aqui, ó. Eu estou ouvindo tudo. Eu não sei se você já falou em fatologia na terceira linha, o avanço reeducativo recíproco do autor e revisor. Eu falei no comecinho, mas aí vamos repetir. Então, é aquilo que a gente está vivendo bastante agora, mais intensamente, eu vejo aqui na comunidade, que são essas oportunidades que a gente tem de escrever o verbete, né, de modo mais contínuo, e a gente acaba tendo o nosso lado de aprendizagem e a gente observa que o próprio revisor também acaba aprendendo. Então, é o revisor que vai ficando melhor na revisão, o autor que vai ficando melhor na sua escrita. Então, se eu também não escrevo, o revisor também não aprende, né? Você não está falando nada sobre João Paulo, não. Não, também. Então, é dos dois lados, né? Então, você veja, é uma coisa simples, né? Que a reeducação ali recíproca, ela é bem evidente, né? Então, conforme você vai escrevendo mais, você vai vendo, poxa, eu estou melhorando, eu estou melhorando nisso, agora eu estou acertando nisso. E aí você vê que o próprio revisor também vai ficando mais afiado. Então, isso é bastante interessante. Outro item na efeitologia, na penúltima linha, o efeito halo da reeducação individual no círculo de relações profissionais. Você poderia exemplificar? Isso. Então, aqui é aquele contexto, né? Toda vez que eu mudo alguma coisa na minha manifestação, e isso é para melhor, isso é mais evolutivo, isso é cosmoético, isso acaba expandindo. É como se a sua energosfera ficasse cada vez mais positiva, e isso acaba tendo um efeito ali nas suas relações profissionais. Acaba tendo efeito, assim, em qualquer tipo de relação, qualquer tipo de contato que você vá manter. Mas, às vezes, aqui nas relações profissionais, isso também fica bem evidente. Então, por exemplo, eu sou professora, e aí eu observo que toda vez que eu consigo reciclar, né, melhorar cada vez mais os meus traços, eu vejo que isso aparece em alguns feedbacks que os alunos me dão. Então, é no ambiente profissional. Então, às vezes, eles mesmos vêm falar coisas que eu melhorei. Então, eu falo, opa, isso reforça, né? É um incentivo, me motiva a continuar. Não, é por aí. Eu estou no caminho certo. Tudo bem que vai devagar, mas estou no caminho certo, né? E aí também com seus colegas de trabalho. Às vezes eles te falam, você mudou, hein? Ai, que bom que eu mudei. Professor, gostaria de saber se o Cândido Rondon está trabalhando junto à Conscienciologia. E ainda, se há possibilidade do mesmo estar amparando os trabalhos do IPC em Cuiabá. Pergunto isso, pois todas as vezes que me lembro dessa personalidade, sempre tenho repercussões positivas como o banho de energia. Pode ser que isso aí seja o para-banho energético que está dando em você. Agora, eu aqui ainda não tive contato ainda com ele, não. Agora, ele foi uma personalidade muito séria, fez muita coisa aqui, pode ser que seja. E aí é a área, né? Após retornar das dinâmicas promovidas pelo professor Hernando Leite, recolhi-me para o quarto para trabalhar com as energias. Nesse momento, uma consciência plasmada de uma imagem amiga se aproximou e me mostrou um livro com o número 65, escrita a palavra Foltgeister. Não é poltergeist, não, Foltgeist. Na mesma hora, achei que fosse a palavra poltergeist. Porém, não, pois prestei bem atenção novamente na palavra e era Foltgeister mesmo. Essa palavra e números são familiares para o senhor? O que a consciência poderia estar passando? Em alemão, Folk, existe Folk. O que é Foltgeist? Poderia ser alguma coisa para você? F-O-L-T-I Geister. Eu não vejo nada. Assim, do que eu sei de alemão, não tem nada. Fica de olho aí, anota as coisas e vê o que vai acontecer depois. Registra tudo.
Professora Dayana, por gentileza, em fatologia, página 14, 7ª linha. As concessões bilaterais gerando reaprendizado. Faça, por favor, uma convergência com a docência. Houve algum caso peculiar de auto-reeducação na interação com algum aluno e turma que destacou? Fui seu aluno no CIP no 2º semestre de 2009. Ele é de São Paulo. Ah, tá. Já é o Robson Lopes. Sim. Sempre tem, Robson. Então, por exemplo, essas concessões a gente observa em diferentes contextos, né? Tanto em casa, com seus familiares, com mãe, pai, irmãos, com o duplista, né? E depois no ambiente profissional, com o aluno, né? Com seu colega de trabalho. E essas concessões, elas são reeducativas tanto quando você faz, quando você observa outra pessoa fazendo com você, né? Então, assim, inevitavelmente isso vai acontecer. Agora, você perguntou aí de alguma coisa que marcou, né, com relação à docência. Sempre tem, assim, estou tentando lembrar aqui de algum caso, assim, agora, mas não está me vindo nada à cabeça, assim. Valdo. Voltando lá à mini tertúlia, quando você explicou sobre aquela questão das 3 dimensões, aí eu vi que eu não entendi direito. É que você mexe com as 3 dimensões, tudo ao mesmo tempo, com 3 consciências e... Não, você está falando lá o caso dos 3 que aparecem? Dos 3 que aparecem. Eu não mexo. Você esqueceu. Não mexe. Eles mexem. Eles mexem. Vamos com calma. Veja o meu papel nesse cenário e nessa condição. Mas isso é tudo simultaneamente? É assim. Isso é a multidimensionologia dentro do processo da taquiritmologia. Meus negócios são todos instantâneos. É taquipsiquismo, tudo é rápido. Por isso que eu preciso ter cuidado para não brincar do jeito que eu fiz outro dia aí com o Marco. Eu destruo a pessoa sem notar. As 3 estão tratando de assuntos diferentes, vamos dizer assim. Não é bem diferente, porque o assunto estava dentro da linha. Mas mesmo assunto. O primeiro, mais avançado que aquilo que eu estava falando, mais do que eu. O segundo, mais avançado que o primeiro, e o terceiro, mais avançado que todo mundo. Mas é o mesmo assunto. E eu, ali. Vamos dizer, um assunto só. O assunto é o mesmo. Agora, eu já vi isso em diversas áreas e diversos lugares, e gente diferente, e temas também diferentes. Às vezes, por exemplo, acontece vir às vezes vem 2. Agora, muitas vezes eu vi 3. O 3 é que me interessa mais, porque eu fico... Porque quanto mais chegar um que é mais forte que o outro, eu quero ver. Em tese, cada dimensão desse que chegou depois é mais evoluído que o outro que ficou. Senão eu teria pego. Aquela dimensão do terceiro é a mais sofisticada, a mais avançadinha. Entendeu? Correto. É? Fala. O senhor falou sobre isso antes, no início da tertúlia, ou hoje de manhã? Não, eu falei hoje de tertúlia? manhã aqui. Você sabe, está havendo muita repercussão das coisas que a gente fala de manhã, porque nada é gravado e nem tem processo de online. E a turma pergunta tudo, eu estou falando nas vísceras, nas entranhas. Então, às vezes, fica o negócio no ar, por isso que ele está perguntando. O que eu falei é aquele processo de vir uma consciência, um amparador, numa dimensão, depois vem o outro. E nenhuma pessoa aqui vê nada. Agora, eles entram em contato comigo, a telepatia é comigo, o processo todo é aqui. Eu vejo tudo, nem o amparador que está perto de mim, que é o enumerador, ele não vê nada. Isso é um dos fenômenos mais avançados que tem em matéria de clarividência. Que, na verdade, não é só clarividência, é um processo telepático. Paracérebro a paracérebro.
Então, hoje de manhã me perguntaram sobre isso, eu estava explicando que é isso que ele está sabendo, ele estava aí de manhã. Qual foi o diferencial? O que Como é fez, que é? o que fez com que o amparador que estivesse perto não percebesse e o senhor percebesse? Porque o negócio, a comunicação é só comigo, daquela dimensão comigo. Eu, naquele momento, estava percebendo 4 dimensões simultâneas. A minha e dos 3 que vieram, cada um numa. E eles não estão sabendo de nada. As primeiras vezes que aconteceu isso comigo, já fazem algumas décadas, eu fiquei besta, observando por que é que fulano não viu. E outra coisa, eu sabia quem eram os fulanos. Eu vi todo mundo. Então eu ficava besta de ver aquele primeiro que não viu o segundo, e o segundo que não viu o terceiro, ainda piorou mais. Agora, eles já faziam isso de propósito para eu ver a diferença de dimensões com o processo da consciência, o que é o taxipsiquismo, o que é a taqueritmologia, tudo é isso aí. Então, é aquilo que eu falo para vocês, os fenômenos parapsíquicos são terríveis. Eu quero lembrar para vocês, vocês não são mais animais, tá? Vocês são consciências, sabia? Consciência é esse bicho diferente, é um animal diferente. É isso que a gente tem que pensar aqui. É isso que eu falo de manhã. Eu imagino que o pessoal já tenha perguntado, mas só para tirar uma curiosidade. Essa diferença das 3 dimensões é devido ao processo pensênico de cada um deles? É o quê, professor? É devido ao processo pensênico de cada um deles, que eles ficam... Não, é a dimensão que ele está e é o pensênico da telepatia. Cada um vem e ele vem pontual. O raio laser dele vem para a minha cabeça. Mexe no meu paracérebro, eu que estou vendo. Outra coisa, eu estou vendo tudo, não estou transmitindo nada, estou só tentando assimilar o que ele está falando para transmitir a mensagem. Agora veja, nessa altura dos acontecimentos, a psicofonia, psicografia, tudo foi para o escambau, mas assim, liquidou. Está vendo? Não é só isso. Monólogo psicofônico, pangrafia, tudo ficou pequeno. Também, se você pensar. Porque, dependendo da mensagem que ele está dando, pode ser uma mensagem pangráfica, já com o resumo, a síntese da ideia. Vai ter. Agora, professor... Você está entendendo o avanço disso? Agora, veja, isso não tem parte nenhuma. Quando aconteceu isso comigo, eu fui reler tudo quanto era livro, para me ver. Quem sabe que eu não li direito. Alguém já deve ter falado disso, que nada, nunca achei ninguém para falar nisso. A mudança das dimensões do ponto de vista parapsíquico. E a telepatia no meio. Agora, a sua percepção... Agora, gente, isso é perturbador para quem não entende. Tem que entender, por isso que eles não fazem isso com todo mundo. Sim. Comigo isso começou pouco a pouco, até entender tudo. Hoje eu entendo bem. A sua percepção... Eu já tive aqui no CAEC vários cursos que eu dei, que eles vinham direitinho. Agora, aqui também, nesse edifício, aconteceu isso mais de uma vez, mas eu fiquei quieto. Agora, o melhor da história, ele sempre tem que vir aonde eu estou enxergando, que é o processo. O sentido maior do meu corpo humano, que é o de vocês também, é a visão, que é o que interessa. É essa que vai dar aquela evidência para mim. Como eu estou falando, aquilo ali, eu tenho que usar 2, 3, 4 instrumentos simultâneos. Então, tem que haver uma divisão de atenção muito grande. Então, aqui, ó, quase sempre, eles aparecem por ali. A base é a clarividência. A clarividência que vai predispor, fazer o conceptáculo da telepatia. Que eu preciso de ver, porque o problema não é só telepático. A telepatia é a mensagem que foi dada. Mas o problema é a inter-relação minha com a consciência que está se comunicando. Eu tenho que saber de onde vem aquilo. Outra coisa, como é que eu vou ter confiança se eu não souber? Agora, outra coisa muito engraçada é o seguinte, eu já vi casos que veio um homem, depois veio outro homem, a terceira era uma mulher. Esse é físico, visual de mulher. Agora, às vezes, vem 3 que eu não conheço. Então, eu tenho que saber, pela energia e pelas ideias, se aquilo está tudo certo, porque senão eu caio no buraco.
Mas é que eu não acho, eu acho difícil cair no buraco, porque eu já sei como é que é o processo da manifestação deles pela dimensão. E uma consciência que seja baratosfera, ela não tem essa capacidade. Você está entendendo? Então, acabou. Esse fenômeno, ele é programado ou é em cima do lance? Não, eu acho que é em cima do lance pelo seguinte, eles vêm porque aquilo segue o fio da palavra que eu estou falando, das ideias. Aquilo desenvolve, eu só encaixo aquilo, é como se fosse um parênteses. Eu coloco lá, entendeu? Gente, isso é uma das coisas impressionantes que tem. Ponto de vista de mental soma, de clarividência, de parapsiquismo, de energia, de dimensão, isso aí é acachapante. Walter. Eu estou falando muito nisso agora para todos, porque eu estou abrindo o jogo sobre o processo de fenômeno. Agora, existe muita diferença na mensagem de cada um. Então, são sempre coisas novas que eu não falei. Às vezes eu tinha até uma certa ideia daquilo, mas não apliquei. Ele então vem e incide, ele faz uma clivagem, sabe, no endereçamento do meu pensamento. Aquilo vem certinho, não tem por onde errar, entendeu? Outra coisa, às vezes, essa ideia que eu coloco cria problema na plateia. Aí, teve um deles que eu falei assim, ó, resolve agora o problema, olha o que você criou. Assim, tudo sem falar nada, só. A ideia, assim, impressa, quando você fala assim, vocês não são animais, vocês são consciências. Muda, inclusive, o campo energético, muda a temperatura, a sensação. Muda, mas isso aí é por causa da energia que está sendo veiculada. Eles estão mexendo com isso aqui. Entendeu? Hoje de manhã, por exemplo, também teve muita coisa então, assim. por isso que a hora que eu esfria estava de falando, imediato, muita energia. Esfria dentro, né? Aqui eles estão trabalhando com muita energia. É impressionante. Tá. É tanto que eu estou usando para escrever, estou escrevendo verbete aqui nos intervalos. Eu estou num momento assim, profissional aqui na cidade em que eu fico observando assim, como é que é a manifestação fora, no meio do caos, compara e com como aqui. é que é aqui. Compara aqui. A turma sabe que o negócio é diferente. Assim, o quanto que a gente vai ter que ficar cada vez mais calado em alguns aspectos. Mulher nenhuma vem aqui para chorar à toa. Do jeito que eu sempre falo. Aquelas mulheres, por exemplo, que vêm no Olossi começa a chorar na hora de ir embora. A outra que estava andando comigo, eu sempre falo isso aí. Aquilo foi chato, porque uma personalidade, uma autoridade, chorando na minha frente. Estava só nós dois, ninguém viu aquilo, mas que negócio é esse? Agora, andando comigo aqui no campus, no jardim, chorando. E eu fico com uma então, dúvida. Veja, isso aí é influência do ambiente. Aí eu vou falar assim, isso aí é influência do processo da energia aqui, do holopensene nosso, que a gente está fazendo uma acumulação com o processo todo, com o tempo. Ninguém que vem você tem que aqui... entender isso aí. Agora, é bom você voltar para casa com calma, não fica chateada, não fica triste, pelo contrário. Olha que, de qualquer maneira, os amparadores te ajudaram a vir aqui. Isso já é um triunfo, é um bom êxito. Entende? Bom êxito. É isso que eu falo com o povo. Agora, o pior que tem é essa que acontece quando a gente anda com a pessoa. É tanto que eu comecei a não andar mais. Eu não queria passar por isso, entendeu? Que é muito assim. É vexaminoso, né? Não, é constrangedor. Você quer ajudar, etc. E às vezes eu estou sozinho, e é uma mulher. É um problema. Entende? Pode dar alguma confusão. Tem que arranjar mais. Você sabe, a vida humana, o papai aqui tem experiência. Eu estou com 80 pratas. Algum tempo, né, de experiência. Eu chamo 80 pratas, quer dizer, estou com R$80 atualmente. É o meu patrimônio. São 80 anos. Certo. Professor, ainda sobre essas três consciências, o senhor percebe ao mesmo tempo a presença das três e a informação junto? É isso. Uma por uma. Não é assim, de uma vez, não. Vamos com calma. Tudo tem que fazer uma ligação. Então eu sou você está entendendo? Tem 3 ligações aqui de paracélico. Paraplugs. Como é que chama aquela mulher da cobra?
A medusa? Medusa. Nessa hora eu sou uma medusa interdimensional. Sou autor das perguntas anteriores sobre a luta nos umbrais. Eu sei. Você tem mandado seu nome. A questão é que vi o senhor ontem o lugar do astral, me perguntando se eu tinha pergunta. O lugar era uma sala de aula. Isso é normal? Olha, tem um cara, meu amigo, que parece comigo. Pode ser que tenha sido ele. Sempre achei estranho o fato de ser capaz de entrar e sair de qualquer ambiente de umbral sem que me ataquem. Mas não sou agressivo e apenas estou sempre observando e conhecendo os lugares. E sei até o nome dos umbrais mais pesados, como focos, antros, etc. Isso existe? Isso significa que sou de lá, ou que eles me temem? Desculpe pelas perguntas. Não, você pode perguntar à vontade. O caso é o seguinte. Isso mostra, chefe, que você tem afinidade para tudo. Que tal você começar a ajudar mais essa turma? Está precisando aí, é isso. Agora, isso aí mostra que você tem afinidade, você está se sentindo bem no umbral. Quer dizer, o umbral dele é a baratosfera. Umbral é o nome espírita, que é André Luiz, que nós escrevemos lá, é das mensagens nossas. Umbral quer dizer a sombra, a umbra, aquilo que está começando a dar, para ficar espesso. Então é o problema da baratosfera, o infernão. Agora, se ele está bem lá, vamos ajudar o povo lá dentro. Esse é que é o seu caminho, vamos por aí. Entende? Agora, isso significa que sou de lá ou que eles me temem? Não, nós todos somos da baratosfera. Só que tem que vamos dar para ajudar os outros. É o que você deve fazer. Coloca isso na sua cabeça. Está tudo certo. É assim mesmo. Professor Walter, no dicionário, na página 4, na seção da conclusão de urbanizaciologia, o senhor fala dessa interação intraconscienciologia para conscienciologia antes, durante e depois dos cursos intermissivos. O senhor pode aprofundar mais como se dá essa interação, como que é isso antes, durante e depois dos cursos intermissivos? Aí depende da pessoa. Quando ela chega a fazer o curso lá intermissivo, ela vai com um capital de vivência das vidas anteriores sob processo de parapsiquismo. Isso aí, então, vai colocá-la a par de ela dar mais valor para aquilo ou não. Ela, vamos dizer, estar atenta ao processo parapsíquico ou não. Então, é aí que a gente tem que ver como é que fica. Agora, veja, essa intraconscienciologia é a parte dentro dela. Agora, a paraconscienciologia é aquela que já transcende pelos problemas todos, inclusive de parapsiquismo, de mental soma, de discernimento. Então, aí depende o que ela faz, para ela estar usando bem ou menos bem, ou menor, de maneira menos digna, o que ela aprendeu no curso intermissivo. Agora, eu falo, são instrumentos basilares da reurbanização, da Reubex. Então, o ideal inteligente tem raiz na autoparaprocedência. O ideal inteligente. Porque nem todo ideal é inteligente. Tem ideal baratosférico, né? Tem aquela pessoa que fica pensando só com desafeição a respeito de alguém. Isso aí é ódio. É desamor, é desafeição. Isso aí é baratosférico. Então, é um ideal ruim. No entanto, para ela é ideal. Tem gente que fica felicíssimo com a dor do outro. É Schadenfreude, isso está errado. Mas a gente pode dizer que nos cursos intermissivos tem oportunidade de intensificar essa interação? É onde, nos cursos intermissivos, é que se dá mais essa interação? O ideal é quanto mais a pessoa estiver consciente da situação, principalmente do parapsiquismo, melhor. Eu vou te falar aqui, por exemplo, vamos supor uma pessoa normal. Vamos pegar aí um homem ou uma mulher, mais ou menos vulgar, do ponto de vista de afeição. Mas essa pessoa vulgar, medíocre, que ela ainda tem desafeição. Então, geralmente, nós temos até um verbete na enciclopédia que se chama consimultívora. Agora, o que é que seria consimultívora? A tendência da pessoa a ser multívora. Eu vou dar aqui 7 ou 8 dados para a pessoa pensar. Você vai entender isso. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa irritadiça, ela faz acepção de pessoas, quer dizer, ela tem pessoa que ela não quer saber dela. Ela alimenta e mantém desafeições, ela não quer saber. Ela vira o rosto para as outras, conforme a situação. Ela apresenta tendência para a dislexia.
E, num caso mais avançado, ela pode apresentar tendência para depressão. Agora, ela faz poucas concessões interassistenciais. Quando faz, porque às vezes ela nem faz, ela só pensa nela. E outra coisa, ela não tem perdão. Há uma falta total, ausente de perdão para as outras pessoas. Então, você veja bem, ela se perdoa, mas ela não perdoa os outros. Isso aí, então, é um problema que a gente vai ver da questão da afeição com respeito ao problema da manifestação da energia, com a bioenergética, com o processo do parapsiquismo e o problema do curso intensivo. Uma outra coisa, isso tudo que eu falei, a gente fez curso intensivo, tá? Nós temos gente aqui assim. Professor. Você chega e vê com uma pessoa que você vai falar em determinado assunto, ela fica irritadiça, isso é consigo motivo. E quantas pessoas tem aqui desse jeito? Tem umas que eu evito de falar. Eu não falo, porque eu sei que... Para quê? Vou levantar a poeira à toa? Mais uma vez? Quer dizer, a pessoa sobe pelas paredes. Não existe isso. Então, aí nesses casos, voltando aqui, a gente pode dizer que essa interação da intraconscienciologia e da paraconscienciologia está deficitária. No caso da consimultívola... Totalmente. Eu estou falando, então, essa da paraconscienciologia, essa, coitada, não está vendo. Está no zero quase. 0,000,0,15%. Situação atual. Tem muita coisa aqui ainda para burilar. Você sabe que teve um negócio no Instituto que eu falei com eles. Eu estou com vontade de comprar o processo das limas. Aí a dona vira para mim assim, não, é só ir na feira aqui, ó, que você vai comprar. Lá tem laranja, tem lima, tem opção de comprar. Não, não é essa lima que eu quero. Eu quero aquela lima de aperfeiçoar e tirar as coisas todas. Eu quero comprar uma série delas e todo mundo que entrar ali, ó, na hora que entrar, eu vou dar uma lima para a pessoa. É levar para casa, para fazer o burilamento. Tem que começar. Agora, pode arranjar outros nomes para lima, né? Tem outros nomes. Mas é lixa, mas lixa é muito chato, né? Professor, agora... A lixa, como diz o cara, é a mulher do lixo. É. Professor. Agora, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa e que vai irritar, às vezes, a pessoa, muitas vezes a gente faz isso muito no consigo baixo. Às vezes você vê aquela apatia e a irritação é boa. Tem certa pessoa que você vai falar numa outra, você já sabe que vai sair ali. Outra coisa, você vai falar numa parente da outra, já vai criar problema. A coisa é muito mais embaixo do que a gente pensa. Porque, às vezes... Agora, ó, essas coisas de consimultívola, eu examino isso desde 1950. Quando eu não tinha família junto de mim, eu passava muito aperto com essas coisas. Então, eu aprendi a viver com os negócios. Trabalhando com aquele monte de professores, um monte de alunos, milhares de alunos, centenas de professores, eu sei o que eu passei. Eu lá, que desde o do processo do internato, eles me chamaram de tostão e vintém, quer dizer, não dava o mínimo valor para mim, porque eu era o mais pobre do povo. Por isso que eu arranjei um emprego para pagar meus estudos. Eu era o único. Está entendendo? No meio daquele povão todo. Porque a gente toma muito cuidado, por exemplo, na Consim-Cobaia, porque às vezes tem aquela apatia da Consim-Cobaia. Qual é, às vezes, a técnica que eu uso? Eu vou instigando, até a pessoa ficar irritada. Quando chega, às vezes, uma irritação, eu não quero passar da cosmoética, mas surge vida ali. Agora, entendeu? Quando a consciência é multípla, não adianta nada preâmbulo. O ideal é você evitar. Pelo seguinte, você fala e vem com calma, por linhas travessas, indiretamente, com palavras muito doces, milhões de coisas. Se toca lá perto daquele nogódio do desafeto, da desafeição, troço bem na hora. A pessoa muda o tom de falar, muda o olhar, muda tudo. Ódio, gente, é uma coisa terrível. É o negócio mais bravo da baratosfera. Não é fácil. Agora, a gente vê isso nas pessoas. Eu, quando atendo as pessoas lá embaixo, às vezes eu atendo um casal, vem um casal e filho, casal e 2 filhos, etc. Você vê direitinho a hora que tem a passagem de uma coisa com outra. Entendeu? Eu vejo tudo pelo problema da parapsicosfera.
que eu queria ter justamente o discernimento, a habilidade na hora de chegar no ponto da pessoa acordar assim, mas também não ser anticosmoético naquilo, entendeu? O problema aí é você dar exemplo calado, em silêncio. Com o tempo, a pessoa vai acabar chegando lá. Uma coisa terrível, muito séria, é o seguinte, é o processo do tempo, a cronêmica. Todo mundo tem afeição. A afeição, com o tempo, se transforma em ódio. Aquele ódio, com o tempo, os ódios se transformar até numa tragédia, um matar o outro. Agora, o que se passa? Tudo isso vai ser resolvido. No fim, tudo é a mega fraternologia. Agora, você vê isso tudo e vê que a pessoa está começando agora. Dá uma pena danada. Você está entendendo? Ela está começando agora. Quanto tempo ela vai precisar? Quantas vidas? Aonde vai isso? Agora, o que é duro, quando você viu que a pessoa chega para você e fala assim, eu fiz o curso intermissivo, você começa a duvidar, né? Será que fez? Mas eu não falo, né? Deixa para lá. Então, essas coisas todas nós temos que estar de olho. Agora, a paraconscienciologia está aí dentro. Não é fácil, que é o que ela perguntou. Professor, poderia repetir os traços da multívola? Irritação, mau humor, acepção de pessoa, alimentação. Você quer que eu fale aí? Porque isso vai ajudar na impactoterapia, né? Para você ver como é que é a consciência multívola. Eu tenho muito disso lá, mas eu não sei se nem tem. Eu até vou conferir se tem estudo lá. Consciência multívola é a pessoa que é mal-humorada. Ela, às vezes, ela fica de mau humor. É aquela que você pega a mulher e tem um relógio em casa. A minha esposa hoje está bem-humorada. Então tem os horários todos assim. Não, está mal-humorada. Hoje ela está no mais ou menos, está ausente, por aí vai. Outra coisa, ela é irritadíssima. Por exemplo, ela está ótima. Está aí, não tem nada. Você chegou, tocou naquele assunto, na mesma hora, ela vem com 500 pedras em cima de você. Ela faz acepção de pessoas. Quer dizer, ela tem umas pessoas de um modo, ela trata, e do outro ela trata diferente. Ela não tem igualdade fraterna. Ela alimenta e mantém desafeições. Ela vira o rosto para as outras pessoas. Ela apresenta tendência para a dislexia. Isso acontece muito, isso eu tenho notado desde 1950. Eu não sei, é um processo que às vezes é por causa do sistema nervoso, que isso aí pega, né? Por exemplo, uma pessoa distímica, ela às vezes tem dislexia. E outra coisa, ela tem uma tendência para depressão. Agora, ela faz poucas concessões interassistenciais. Ela faz. Então, se ela chega aqui, o homem ou a mulher, eles começam a trabalhar com assistência. Mas ainda é um negócio engatinhante, estão começando, muito, entende? E outra coisa, não tem perdão. Há uma falta óbvia de perdão. Não tem. Daiane. Página 15, ciclologia, se tiver como você explicar 2 ciclos. O ciclo do espelhamento recíproco nos autoenfrentamentos e reciclagens intraconscienciais. E o último, que é reeducação recíproca, favorecendo o ciclo heterodespertamento proexológicos. Tá, então esse primeiro ciclo, o ciclo do espelhamento recíproco nos autoenfrentamentos, são esses exemplos positivos que a gente observa assim ao nosso redor de pessoas que partem para o autoenfrentamento. Então, quando a gente às vezes conversa com a pessoa e aí ela conta o que ela passou, o que ela superou, isso dá força para outra pessoa, dá força para a gente. Então a gente vê que às vezes a gente vai se espelhar no exemplo positivo do outro para fazer as nossas próprias reciclagens, no caso, intraconscienciais. Então, isso é muito comum aqui na comunidade, né? Então, você pega uma pessoa como referencial e fala, a pessoa tinha dificuldade em tal aspecto, e ela foi, trabalhou, e conseguiu superar aquilo. Então, aquilo é um exemplo positivo para que a gente pode usar como espelho para que a gente possa encaminhar as nossas próprias autossuperações. Então, isso acontece bastante aqui na comunidade, né? É fácil a gente perceber isso. E aí, o último, a reeducação recíproca, favorecendo o ciclo de heterodespertamentos proexológicos. Então, essa reeducação aí de mão dupla, eu aprendendo com o outro aprendendo comigo,
a gente vai caminhar para esses heterodespertamentos proexológicos, né? Então, como é que a gente auxilia até a outra pessoa a ficar mais atenta ou a descobrir pequenas linhas da sua proexis, né? Pequenas tarefas aí que ela vai precisar desempenhar. Então, isso parte aí desse movimento aí mútuo, né? Eu com o outro comigo, né? Agora, tem uma coisa que eu queria falar que ficou aí para trás, que é da interação zooconviviológica promovendo reeducações recíprocas. Teve uma pergunta e aí eu acabei esquecendo de responder. Então, a gente acaba aprendendo tanto nessa interação da consim com a consim, mas também tem essa interação com o sub-humano. Então, a gente também aprende com esses indivíduos, né? Por incrível que pareça. Né? Do mesmo modo que o indivíduo lá, aquele animal, também sub-humano, vai aprender algumas coisas com a gente. Então, às vezes, a gente vê que no ambiente eles começam a imitar alguns comportamentos, né? Isso é bem curioso. Né? Tudo bem que... Aí eu até coloquei aqui na remissiologia para chamar a atenção o verbete, né, do sub-humano terapeuta. A gente, às vezes, até indica para a pessoa que tem mais dificuldade assim, de interação com outras pessoas... E às vezes até com ela mesma, né, a gente até indica ela cuidar de animais, ter esse contato mais íntimo, que isso acaba levando a um processo de reeducação aí, recíproca, né? Animal e humano. Né? Professor, ainda há tempo aí de uma pergunta? P. Essa comunicação que o senhor teve com essas 3 consciências em três sintonias diferentes, né? Se tratava de uma mesma ideia ou de ideias diferentes? Uma vez complementando a outra? Eu estou falando, as nossas ideias são complexas. Então, eles pegaram facetas diferentes da ideia principal e deram pontos, tópicos excelentes, avançados daquilo. Eu, então, aproveito e toco lá dentro. O assunto não muda. Eu não saí para o acostamento, nem eles. Isso é que é a coisa mais séria que tem. E eles dão aquele ponto, na hora que precisa, um ponto avançado. São até um pouco mais do que complementares, eles são suplementares, abarcantes, avançados. E eles fazem um negócio evolutivo do problema, da ideia, entende? Agora, Daiane, mais pelo menos 500 verbetes, não é isso? Tanto assim, tá certo? Você está ótimo. Não teve nem erro hoje. Só a nossa SOS é que achou uma coisinha lá de uma letra. Ela está uma fera. De modo que é preciso fazer um monte deles aí. Os nossos mensagens. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 38 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Cristina Aracaki, Fórum da Paradireitologia, Sandra, curso Fundamentos da Conviviologia, Rosemary, Imersão da Escrita, Milena, Proexis Xenosomática, Albert, curso EAD Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde a todos. Aproveitando a excelente exposição da professora Daiane hoje, a gente queria dizer que o paradireito, ele, a partir do momento que nós estudamos, aprofundamos o entendimento sobre a paradireitologia e começamos a vivenciar, né, no nosso dia a dia os conceitos avançados da paradireitologia, esse é um movimento de reeducação evolutiva, principalmente no que diz respeito aos aspectos da megafraternidade, da anticonflitividade. Então, são justamente esses 2 eixos temáticos, a megafraternologia e a anticonflitologia, que nós vamos estar trabalhando no 4º Fórum da Paradireitologia. É um evento que ocorre aqui no CAEC, de 10 a 12 de agosto, ou seja, daqui uma semana inicia-se esse evento. É um evento em parceria do CAEC com o Colégio Invisível da Paradireitologia. Sem pré-requisitos, estão todos convidados. Nós teremos uma série de conferências de pesquisadores do Paradireito, teremos mesas de avaliação e análises biográficas também sob o viés da paradireitologia, enfim, uma programação vasta para justamente oportunizar uma troca, um intercâmbio, um ambiente profícuo de debate e aprofundamento sobre essa especialidade,
que inclusive é uma das especialidades bases aí da paraconscienciologia para a formação do paraconscienciólogo, como o professor Valdo mesmo disse em um círculo mental somático passado. Então, fica todos convidados. Para mais informações, procurem a recepção do CAEC, 4º Fórum da Paradireitologia, de 10 a 12 de agosto. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia. Hoje vocês tiveram uma pequena amostra da aula da professora Daiane Rossa. Ela é uma das professoras do curso que vai apresentar a aula Oportunidade de Conviver. Então, não perca a oportunidade de aprofundar mais esse assunto. Então, quem tiver interesse, pode procurar também a recepção do CAEC ou fazer a sua inscrição pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Ao pessoal que está escrevendo o livro conscienciológico, nós estamos novamente agora em agosto promovendo imersão na escrita, uma atividade regular, mensal da Unescom, e a gente gostaria de convidar a Sandra Tornieri, que participou em julho e está já inscrita para essa turma de agosto, para falar um pouquinho. Então, assim, pela minha experiência, é um campo que é formado para quem nunca escreveu a partir de um campo preparado, otimizado. É importante porque ali a gente percebe muito claramente a questão do desassédio mental somático. Então, se a sua escrita está encalacrada, se a sua gestão está na sua gaveta, aproveite essa oportunidade e faça parte desse campo. É muito otimizador. unescomccci@gmail.com ou os autores da Conscienciologia para se inscrever. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de lembrá-los que amanhã inicia o curso Proexis Gnossomática. Será no discernimento, aberto para homens e mulheres. Mas a temática principal que será debatida no curso é a temática do corpo feminino. Então, quais são as especificidades do corpo feminino que impactam direta ou indiretamente a programação existencial? São 13 professores que vão participar desse curso. As inscrições podem ser realizadas no site da Apex, pelo PagSeguro, dá para fazer em 10 vezes, pois será transmitido online, amanhã e domingo, ou aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. A Conscius convida a todos a participarem do Conscienciograma Sem Drama. É o primeiro curso EAD, ou seja, à distância, de conscienciometria. O objetivo é atender uma demanda aí de várias solicitações que a gente teve de pessoas fora de Foz do Iguaçu interessadas em responder o conscienciograma. O curso começa dia 2 de setembro e tem duração de 6 meses. E as aulas virtuais ocorrem semanalmente aos domingos, de 19 às 21 horas. Para fazer inscrição, tem que ligar aqui no CAEC, 45-3525-2652. E também tem mais detalhes no site da Conscius, que é www.conscius.org.br. Obrigado. O verbete da manhã é comunicação interassistencial, especialidade comunicologia. Autor, professor Marcelo Silva. Obrigada a todos.